Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com nossos vídeos da parte de hidráulica, onde a gente está fazendo uma sequência de 4 vídeos, né, tratando aí sobre pressão em fluido confinado, né, o qual a gente falou no último vídeo, né, onde você tem a atuação dessa força, né, em uma área ali específica, né, o qual essa pressão, por ser um fluido confinado, né, ou seja, princípio de Pascal, essa pressão ela vai ser igual em todos os pontos ali desse reservatório, né? E aí no último vídeo a gente falou aí sobre as características. Nesse segundo vídeo a gente vai estar falando aqui sobre a questão da pressão hidrostática, né? Ou seja, um fluido, né, em um reservatório aberto, né? E aí a gente tem um detalhe que é o seguinte, né? Um grande diferencial que é a altura manométrica, né? Ou seja, a altura, né, desse fluido no reservatório. Vou colocar aqui como ΔH, né? E essa altura manométrica, ela tem um detalhe importante, por quê? O que é que acontece? A gente até já falou sobre isso aqui no canal, né? Quando a gente falou sobre pontos de pressão, né, em reservatórios, né? Então, basicamente, o que acontece? Você tem essa altura manométrica, né? E você tem, exemplo, se você utilizar essa altura manométrica, tomando como referência todo o fluido, né? Você vai ter um maior pico de pressão, né? Um maior pico de pressão. Então, quanto mais próximo da superfície, né, você vai diminuindo essa altura manométrica de análise de pressão, né? Então, é um detalhe importante, né? Ou seja, quanto mais próximo da superfície, menor a pressão exercida. Quanto mais próximo do fundo do reservatório, maior a pressão exercida. Então, é importantíssimo essa questão da altura manométrica para esse tipo de análise, tá bom? Bom, a fórmula para o cálculo da pressão, né, nesse caso, quando a gente está falando de altura manométrica, é chamada aí de pressão manométrica, né? Então, é a referência aí para esse... Deixa eu colocar aqui o pistão um pouco mais para o lado para a gente focar só no reservatório. Então, a gente vai ter basicamente o seguinte, né? A gente vai ter a pressão manométrica, vou colocar aqui pressão, vou montar logo a fórmula, né? Vai ser a pressão manométrica igual a relação da massa específica do fluido, né? Essa relação da massa específica do fluido multiplicado pela aceleração da gravidade, vou colocar aqui G, e multiplicado, né, pela altura manométrica, vou desenhar aqui o delta, esse software que eu utilizo aí para escrever na tela, né, o zoom, ele é muito bom, mas ele tem algumas limitações, né? Aí para símbolos, enfim. Então vou colocar aqui como ΔH. Então essa daí é a fórmula para você calcular essa pressão manométrica, né? Então vamos verificar aqui as relações no que diz respeito à unidade base, né? A pressão ela vai estar em Newton por metro quadrado, né? Newton metro quadrado. O peso específico, né? A massa específica, né? Vou colocar aqui P minúsculo. Ele vai estar em quilograma por metro cúbico. Aceleração da gravidade, né? Aí no caso vai estar em metro por segundo ao quadrado. Metro por segundo ao quadrado. Né? E fica faltando aí a altura manométrica aqui. Vou colocar aqui só o H, né? Só o H, a altura manométrica que vai ser obviamente aí em metros. Né? Então é a relação aí da unidade, né, de aplicação aí para essa fórmula, né? Aqui é o resultado, né, da pressão, que vai ser Newton por metro quadrado, e aqui os elementos que compõem ela para chegar a esse resultado, né? A massa específica, né, quilograma por metro cúbico, né, a aceleração da gravidade e a altura, né? Então são os elementos que a gente tem aqui de verificação. Então a massa específica está ligada aqui ao fluido, né? Ou seja, esse P aqui minúsculo. Né? A aceleração da gravidade é o que vai estar de atuação ali externa dele. A altura manométrica, como eu falei, um ponto importante, né? Porque quanto maior a altura, né? Na verdade é o inverso, né? Maior a profundidade, maior vai ser a pressão hidrostática aí nesse reservatório, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal. No próximo vídeo a gente vai fazer um cálculo aplicado aí para o cilindro hidráulico, né? Ou seja, para o fluido confinado, né, que no caso é esse aqui, e no quarto vídeo a gente faz um cálculo referente aqui à pressão hidrostática, tá bom? Valeu!